E agora, então, sem mais delongas, eu convido a professora doutora, né, Linier Beatriz Ruiz Eion, para fazer, então, o uso da palavra. Boa noite, professora, mais uma vez, seja bem-vinda. Boa noite. Vou apresentá-la rapidinho e aí já pode começar a fala, né? Então, a professora Linier vai falar um pouquinho sobre o título, né, da fala, A Ciência que eu Faço, né? Então, como resumo aqui, nós vamos tratar do que há de mais sublime, imponderável e indizível na vida acadêmica, a felicidade. E para não dizer que não falamos de tecnologia, vamos conhecer algumas aplicações para 1 quintilhão de chips, dispositivos, que estão sendo fabricados com destino à internet das coisas, com a internet de todas as coisas. Vamos apresentar também os projetos visíveis e invisíveis do Manatim. Então, esse é o tema da nossa palestra hoje, né? A professora Linier é cientista, né? É mãe de um menino de 12 anos e é dona de uma Kombi em 1973. Esse é o destaque aqui para o currículo dela, né? É engenheira de computação, mestre em engenharia elétrica, doutora em ciência da computação, com pós-doutorado pela Federal de Minas Gerais. É diretora da Sociedade Brasileira de Microeletrônica, é membro do Comitê de Assessoramento de Microeletrônica, do CNPq, é bolsista Produtividade em Pesquisa do CNPq e é coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Ciência da Computação, mestrado e doutorado da UEM. A professora Linier também é gestora do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia, Sistemas Nano e Microeletrônicos, é membro do Comitê Assessor de Área da Fundação Araucária, é membro do Conselho Administrativo do EVO, Aceleradora de Startups, também é tutora da Softcom, a empresa júnior da UEM. E também coordenadora do Manatim, uma rede de ensino, pesquisa e inovação em internet, robótica das coisas, presente em 15 cidades e formada por 25 doutores, 15 mestres e vários estudantes da UEM, UFPR, UTFPR, IFPR e várias outras instituições aqui listadas, né? E um pouco mais, né? Um grande currículo. Em 2019, a professora Linier foi vice-campeã do selo, a equipe da professora Linier foi vice-campeã do selo de inovação da Sociedade Brasileira de Computação, a SBC. Naquele mesmo ano, a professora Linier foi indicada ao Prêmio Carolina Boren e o Prêmio José Richa. Em 2018, recebeu o Laurea da Universidade Estadual de Maringá, como reconhecimento pela sua dedicação, retidão, perseverança, honestidade e respeito. Em 2017, venceu o desafio Smart City. Em 2016, a tese orientada pela professora Linier foi vencedora do 2º lugar do concurso de tese e dissertações da SBC. E no mês de março de 2013, recebeu o prêmio I3E Women in Engineering, entregue pelo Instituto, pela I3E. A Laurea foi um reconhecimento pela sua contribuição na área de sistemas de computação, que está inserida na interseção de ciência da computação e da microeletrônica, e pela representação das mulheres na ciência. Bom, professora, então, mais uma vez, muito obrigado pela presença, seja muito bem-vinda. Fique à vontade para iniciar a sua fala. Bom, queria primeiro dar boa noite. Vocês estão me ouvindo bem? Está tudo bem? Queria saber se estão me ouvindo certinho. Eu vou colocar aqui para compartilhar minha tela, tá? Com vocês. Só um minutinho. A gente tentou fazer o upload do arquivo, mas no fim ficou melhor a gente projetar, né? Então, vamos lá. Bem-vindos à minha casa, gente. Quem diria que eu ia recebê-los aqui, todos aqui na minha casa, não é? Tá indo aí, ó. Bom, queria que a qualquer momento vocês conversassem comigo no chat. Eu estou usando o meu celular aqui para conversar com vocês e os meus slides estão aqui, por isso que eu vou ficar olhando um pouquinho para o lado aqui para conversar com você, tá bom? Bom, primeiro eu vou falar com você sobre a ciência que eu faço. E você ouviu falar muito aí do meu currículo, né? Tem coisas assim valiosíssimas no currículo que foram conquistadas com bastante esforço.
E a gente costuma classificar um currículo desse como um currículo de alta performance, a gente fala, né? E currículo de alta performance é resultante de pessoas que têm uma coisa chamada senso de urgência. Então, eu tenho explicado muito sobre isso, são detalhes sobre a ciência que eu faço, e vou falar um pouquinho com vocês sobre isso nessa noite. A primeira coisa que eu queria te dizer é que a sua história ela é só sua. Então, a gente vai começar essa apresentação. Eu vou pedir a você que respire e que daqui para frente, se você não está convencido, seja convencido de que a sua história é só sua, tá? Então, uma coisa que tem que ficar claro para a gente. E a gente vai falar basicamente, né, de como ter uma consciência abundante, como ter sementes de lucidez na pós-graduação, como ter sementes de lucidez na vida, como ter uma vida com graça, como dar significado para o que a gente faz, como entender quem a gente é, qual é o nosso propósito e como a gente pode ter uma vida mais leve, né? Como a gente pode perceber e desfrutar dessa tal felicidade. Tá? Então, parece uma coisa utópica, assim, né? Mas eu queria dizer para você que a vida não pode ser um tanto faz. E chega uma fase que às vezes a gente está tão cansado, tão esgotado, tão ansioso, com tantas coisas, que a vida passa a ser um tanto faz. E eu vou conversar um pouquinho com você sobre a vantagem competitiva de não deixar a vida me levar. Tá? Então, vamos aí. O que a gente tem que saber é que muitas vezes a vida nos coloca em posições que requerem atenção plena, né? A gente precisa, muitas vezes, em diferentes circunstâncias, em diferentes situações, boas, ruins, situações surpreendentes, cotidianas, se a gente não estiver pronto, né? Se a gente não estiver disponível, preparado para algumas situações, a gente pode não reagir bem e a situação pode levar a gente a um bug, vamos colocar assim, né? Então, as chances de você converter uma situação pioram muito se você não estiver pronto. Então, vou falar um pouco sobre isso. Queria agradecer muito a oportunidade, dar os parabéns ao programa, dizer que eu acredito muito nesses programas que acontecem fora daquelas grandes capitais, né? Uma história de pessoas que fazem a diferença na sua região, de alunos que fazem diferença nessa região. Né? Muito bonito ver a história da UniOeste, muito bonito ver a história, a foto da primeira aula, da aula magna, da aula inaugural do curso, né? Dizer que é uma honra para mim estar aqui hoje, né? Dividindo com vocês um pouco do que a gente faz. Eu tenho muita alegria, né? Uma empatia muito grande pela UniOeste, então estou muito feliz de estar aqui. Bom, vou apresentar um pouquinho a ciência que eu faço, né? Eu atrevidamente digo que a gente é a maior rede de internet das coisas e robótica do estado do Paraná e uma das maiores redes do Brasil. Né? Vocês estão vendo uma foto aí que tem um pouco do pessoal que trabalha com a gente, algumas pessoas, todo mundo feliz, então a gente vai falar um pouquinho de felicidade hoje. E tudo que a gente faz tem um propósito. Tudo que a gente faz tem a ver com educação 5.0. Então, o que eu vou falar sobre felicidade e outros temas aqui, tudo isso é um grande guarda-chuva do que a gente chama de educação 5.0. O nome do time é Maná, né? O time Maná, a gente tem bons relacionamentos com empresas, nós temos bastante projetos de extensão, nós temos muitos projetos de pesquisa, é um grupo grande, você viu o meu currículo, né? Um currículo de alta performance, mas é importante reconhecer que esse currículo ele só é possível, ele é resultado do trabalho de um time. Ele é resultado de um trabalho em cima da educação 5.0. Né? Ele não é um objetivo. Então, uma das coisas que eu acho importante deixar claro, porque está confuso isso hoje. Né? As pessoas hoje estão trabalhando com o objetivo do currículo. Então, elas estão focadas no currículo, principalmente na pós-graduação. Elas estão correndo pelo currículo, correndo pelo Lattes.
Mas a ideia não é essa. O propósito não é esse. O Lattes, ele é resultado do seu trabalho, ele não é o objetivo do seu trabalho. Aí você que está fazendo pós-graduação, que já está sendo cobrado para ter artigos, você fala, como assim? Enlouqueceu, né? Eu preciso de um artigo, eu sou cobrado por um artigo, eu estou na pós-graduação. Então, hoje nós vamos falar de como passar por um caminho cujo resultado vai ser o artigo, né? E provavelmente uma forma mais tranquila, mais leve de chegar nesse artigo. Só apresentando um pouco o grupo que faz toda essa diferença, a gente tem aí 20 doutores, uns 15 mestres, mais 60 alunos de engenharia. É um grupo que chega a 130 pessoas, varia, 110, 130 pessoas o tempo todo. A gente tem um movimento muito grande de pessoas. Eu fui surpreendida, deixa eu ver se é a próxima. Nessa transparência, a gente consegue ver que tem a UEM, o Instituto Federal de São Paulo, o Instituto Federal do Paraná, a Universidade Tecnológica do Paraná, Campo Mourão, o FMG, Jandaia do Sul, Viçosa, Brasília, o UNB, a USP, a Unicamp. Gente, não tem a UniOeste. Tem alguma coisa aí que não está rolando muito bem, porque eu esperava ter a UniOeste aqui, mas eu nunca também me dei conta disso, né? Então, no momento de olhar para essa apresentação, eu falei, gente, está faltando essa parceria aí com a parte oeste toda do Paraná aí, e acho que a gente pode romper. E esse grupo, ele faz ciência, que é a parte da pesquisa, que é onde a gente tem o financiamento dos nossos projetos. A gente tem um projeto que aproxima a universidade da educação básica. Então, nós temos projetos que vão até as escolas, que levam oficinas de robótica, oficinas de IoT, que levam escolas de empoderamento, que levam educação 5.0 para essas escolas, pensamento computacional, pensamento crítico, fundamentos de eletrônica. Então, o nosso impacto é mais ou menos em 15 escolas, em 11 cidades, onde esse grupo de 100 e poucas pessoas está sempre levando oficinas. Antes da pandemia, a gente estava 2 vezes por semana em cada uma das escolas. Hoje a gente está enviando um kit. A gente fez um kit e a gente manda o kit para as crianças, né? Nesse projeto com as escolas, ele não dá paper, tá? Com qualis, com aquela coisa toda. Esse aqui, ele dá uma coisa muito interessante, ele dá energia. Esse é um projeto que dá energia, que dá propulsão, que faz com que a gente pesquise mais, faça mais para poder estar mais com as escolas. O grupo também é muito forte numa coisa chamada popularização da ciência. A gente vai mesmo para a praça, a gente vai para escolas. E esse é um modelo, queridos mestrandos, muito importante para você. Porque ser cientista, né? As pessoas às vezes fazem mestrado e doutorado por diferentes razões. Mas é importante a gente olhar para a definição do cientista, qual é o perfil de um cientista, né? O perfil do cientista não é aquele que tem mestrado e doutorado. O fato de você ter mestrado, de você ter doutorado, não te faz um cientista. O que te faz cientista é você levar o seu conhecimento para dentro da graduação, é você formar outros cientistas, é você contribuir com o avanço da ciência, é você popularizar a ciência. Então, toda vez que eu vou para uma escola, ou você, aluno de mestrado, toda vez que você vai a uma escola dar uma palestra muito simples sobre sua área de pesquisa, aquela criança da periferia, daquela escola pública, ela consegue entender, visualizar que existe universidade. Porque se você não for lá contar para ela que existe universidade, ela não vai saber que existe. Ela só vai saber disso no segundo ano do ensino médio ou no terceiro e vai achar isso muito longe da vida dela. E se a gente não popularizar a ciência, se nós não formos nas escolas, nós vamos ter cada dia mais gerações e gerações de crianças perdidas, futuros perdidos, porque não entendem o que é uma universidade. E quando a gente chega lá, quando a gente explica, a criança fala assim, mas tem que pagar? Então, o compromisso que nós temos como alunos de mestrado é fazer a dissertação, é fazer pesquisa, é fazer avanço, é ir na aula, é tirar nota, mas eu quero
convidá-los um novo momento na sua vida como aluno de mestrado. Eu quero desafiá-lo a popularizar a ciência e dentro do seu curso, dos 2 anos que você fica no seu curso, pelo menos, que você gaste um dia fazendo contas, como o professor Luiz fez, né? Dos 365 vezes 2 dias que você tem, quase 800 dias de sua pesquisa, eu quero desafiá-lo a tirar um dia, na verdade, eu quero desafiá-lo a tirar 1 hora para você ir numa escola, dar uma palestra para um grupo de crianças e mostrar que existe uma universidade. Tá? Bom, a gente também promove inovação, como todo mundo. A gente tem um trabalho muito forte buscando meninas. Então, esse trabalho também de ir na escola, a gente procura ir muito com as meninas para mostrar que as meninas são bem-vindas nas áreas de tecnologia. Então, quando a gente escuta, eu principalmente quando escuto o meu currículo, e tem muita gente com essa visão de que quando você fala muito dos seus feitos, você está sendo arrogante ou você está usando de vaidade. Mas num país como esse, principalmente na região que nós estamos no interior, falar do que você faz com humildade inspira muitas pessoas, mostra que é possível, mostra que dá para crescer, né? Eu acabei de ser eleita presidente da Sociedade Brasileira de Microeletrônica, eu vou ser a primeira mulher a conduzir uma sociedade de microeletrônica de alta tecnologia, uma sociedade de uma ciência dura, né? Uma sociedade massivamente constituída por homens, com muitos homens, com grande reconhecimento nacional, muitos pesquisadores, né? Eu não faço parte de uma instituição grande, como as pessoas falam, né? USP, Unicamp, URGS. E eu cresci, foi possível, eu fui eleita, né? As pessoas votaram em mim, as pessoas confiaram em mim o destino dos próximos anos de uma sociedade. Então, o que é que fez isso, né? O mais interessante é que para você, às vezes menina da computação, para você menino de Cascavel ou das cidades do entorno, porque a gente tem muito aluno do entorno aqui, a gente tem alunos do Mato Grosso aqui, então é possível, né? É uma jornada possível. Então é interessante que a gente sempre mostre isso, né? Você está vendo também na transparência o símbolo do CNPq, então eu trabalho no CNPq, julgando os professores pesquisadores desse país em microeletrônica, eu também fui eleita para estar lá. Né? Então, existe lá um comitê que julga todos os cientistas na área de microeletrônica e eu também estou lá. O Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia, o NAMITEC, também eu fui eleita para estar lá. Então, a gente começa a ver que existe a possibilidade, né? Como que a gente pode chegar lá? Existem vários caminhos, vários exemplos, várias propostas, mas o que é importante quando você olha para o currículo de alguém que cresceu é olhar que é possível, tá? Bom, só para falar um pouco então da grande ciência aí, o foco do meu grupo é a internet das coisas, a internet de todas as coisas, internet dos drones, a gente é muito focado nisso, a gente tem construído muita coisa nessa área, né? Acessibilidade também, ambientes inteligentes, redes veiculares, vocês viram, a gente ganhou prêmios, alguns prêmios o ano passado, a gente vem ganhando prêmios, então na área de pesquisa vai tudo bem. E todo mundo que chega no grupo, ele é desafiado por esse quadrado azul aí, Educação 5.0. É aí que nós trabalhamos a tal felicidade, o que há de sublime, imponderável e indizível dentro das universidades, eu não sei, talvez na UniOS seja diferente, é falar de felicidade. E, em geral, nas instituições, quando a gente tem uma semana de saúde mental, começa assim, como combater a corrupção? Os grandes remédios para a ansiedade. Né? As pessoas não focam naquela solução, na propulsão, no que pode levar as pessoas para um outro momento. Né? Então, a gente foca muito nessa parte azul aí, a gente tem vários projetos na educação e no Mais Meninas,
e a gente tem um projeto muito grande, um planejamento muito grande, a gente tem um propósito muito grande em transformar o Paraná num grande estado maker, onde as pessoas abraçam o experimental, onde as pessoas podem ir para um espaço, fazer suas ideias, experimentar coisas, aquela história do faça você mesmo, porque a gente acredita que essa cultura maker, ela desperta a criatividade, ela desperta a autonomia, tanto na criança, como no jovem, como no adulto. Então, a gente usa a inovação mais para a parte de jovens e adultos, para que ele mude a cabeça, para que ele mude a maneira de pensar, para que ele comece a experimentar a parte maker. Tá? Bom, quando eu falo de educação 5.0, o que é que eu estou falando? Vou mostrar um pouquinho para frente por que tem esse número 5.0, alguns já até sabem, mas quando a gente está falando de educação 5.0, vamos colocar aqui na ciência da computação. Nós temos, num curso de mestrado, na graduação, hard skills, né? Características que são chamadas de duras. A gente tem conhecimento, idiomas, tecnologia e mais. A gente só tem isso, salvo raras exceções. Existe uma frase muito interessante que fala assim: contrata-se pelo currículo, né? Contrata-se pelo conhecimento, demite-se pelo, vocês sabem? Demite-se pelo comportamento. Então, chegou um momento, eu não sei na UniOeste, mas em que nós temos, dentro das ciências duras, também eu vou localizar um pouco vocês, tem as ciências moles, que são conhecidas, e as ciências duras. As ciências naturais, a física, a química, as engenharias, a computação, são ciências duras. Né? E as outras ciências sociais são chamadas de ciências moles. Lá nos meus cursos, nos cursos que eu conheço de computação, o índice de reprovação é muito alto. O número de alunos que entra para o número de alunos que forma, originais daquela turma, é um número muito pequeno. Então, chegou um momento que a gente tem que começar a pensar o que é que está acontecendo. O índice de evasão e perda que a gente tem também na pós-graduação é muito alto. Então, o que acontece? A educação 5.0, ela chama todos nós das academias e da sociedade, porque a educação 5.0, ela forma o cidadão 5.0 para uma coisa chamada soft skills, que é quando o cidadão tem o domínio do hard skills, mas ele tem um compromisso de impactar a sociedade, de impactar a comunidade, de fazer diferença na economia, de fazer diferença na política. Ele tem habilidades emocionais, comportamentais, sociais. E aí a gente tem um quadrado aí azul, cheio de bolinhas, que vão mostrando para a gente o que é isso. Essa pessoa, ela tem flexibilidade cognitiva. Vou traduzir para vocês, chama-se inovação. Ela tem mindset, ela consegue mudar a maneira como ela pensa. Independente de como ela foi criada, independente da história de vida dela, se teve um pai alcoólatra, se teve uma mãe ausente, se teve uma violência, independente de quem foi a culpa de toda a história de vida dessa pessoa, ela consegue entender que agora é hora de tomar conta da sua vida, tomar ciência de quem ela é, tomar proveito de quem ela é, ter autonomia e ter responsabilidade de lidar com aquilo. E é o que a gente chama de mindset. É a hora que você troca a sua mente, é a hora que você descobre o que te faz mover, a hora que você entende que a vida é essa busca e que é necessário o movimento. E que sejam movimentos curtos, calculados, restritos, mas é importante a gente dar uma olhadinha para a história da gente e descobrir como que a gente pode ter uma flexibilidade cognitiva e mudar. Tá? Essa pessoa, ela tem empatia, ela consegue enxergar o outro. Eu não sei como foi a graduação de vocês, mas eu, nos últimos anos, tenho estudado muito isso. As pessoas passam o tempo dentro das salas, 4 ou 5 anos, e não conhecem as suas histórias. E há uma confusão muito grande sobre a excelência. Para muitos professores e para muitos alunos, quase que a maioria, a excelência tem a ver com a nota. Um aluno excelente é um aluno nota
10, 9, 8. Não, queridos. O aluno excelente é aquele que rebentou de estudar, tentou, fez, e foi e tirou 7. Mas ele deu o seu máximo, ele fez a sua medida plena, o seu padrão perfeito. Esse menino é excelente. Ele está engajado, ele está determinado. E quando o aluno é nota 10, ele também é excelente, não vamos tirar isso dele. Mas se ele não é engajado, se ele não consegue olhar para o colega e ter um pouco de empatia pelo que o outro está vivendo, se ele não consegue observar isso, ele não tem soft skills. Entenderam a diferença? A flexibilidade cognitiva dele está numa avaliação de desempenho. Ele está sendo aceito pelo seu alto desempenho e não está entendendo que o alto desempenho não tem a ver com excelência. Também espera-se desse profissional criatividade, pensamento crítico, propósito, a gente vai falar muito de propósito, e tudo isso, se a gente quiser resumir, chama inteligência social. Tá? Vamos lá. Qual que é o cenário que a gente tem das ciências duras hoje? Talvez não seja a realidade de vocês, mas eu quero chamar a atenção para isso aqui, porque vamos aproveitar que o programa está no seu primeiro ano e vamos, assim, dar umas sugestões aqui. Mas uma das coisas que a gente vê muito nas ciências duras, nos cursos de graduação e de pós-graduação, nas ciências naturais, é um cenário do seguinte tipo. Acontece muita coisa que é jogada numa tal de cloud da pós-graduação. Tá? Tem muita gente que faz viagens ótimas. A pessoa faz uma viagem muito legal para um lugar muito legal, cheio de um cenário muito legal, aí quebrou um ônibus. Ela chega em casa e alguém pergunta assim, como é que foi sua viagem? Nossa, foi ótimo, mas quebrou o ônibus, da onde foi assim, foi assim, foi assim. A pessoa fez uma viagem ótima, mas teve um problema no aeroporto. Como é que foi sua viagem? Ah, foi boa, mas no aeroporto aconteceu isso, isso. Ela entra no detalhe do que deu errado. Ela foca no que deu errado. Ela não se sente merecedora de contar que foi bom. Ela quer contar que teve um problema que deu errado. E na pós-graduação e nas graduações das ciências duras, o que tem acontecido é isso. Tudo que dá errado, tudo que é ruim, pesado, sobe. E todo aluno novo que entra vai lá e baixa lá da pós-graduação um monte de coisa que dá errado. Então, a maioria das pessoas, você pergunta assim, o que você ouviu falar de bom da pós-graduação? Nossa, meu orientador, misericórdia, eu tenho que entregar tal coisa. Nossa, essa disciplina, nossa, eu tenho que fazer um survey. Gente, não sei o que, não sei o que. As pessoas não conseguem ter memória afetiva da pós-graduação. Né? Talvez aí não, mas na grande maioria, sim. Então, a gente tá tendo uma confusão aí do qual é o que a gente está esperando do perfil de um doutor e de um mestre. A primeira coisa que eu falo também, se tiver algum aluno de graduação nos ouvindo, é que quem faz mestrado e doutorado não está na condenação eterna de ser professor. Porque eu escuto muito aluno meu dizendo assim, eu não vou fazer não quero ser professor, misericórdia, Deus me livre, eu não quero ser professor. Bom, eu acho que eu também nunca decidi ser professora. Eu acho que a grande maioria das pessoas que são professores universitários hoje nunca com 18 anos eu vou ser professora universitária. Eu acho que raramente as pessoas tomaram essa decisão antes da sua formatura de tornarem-se professores universitários. E outra coisa também que é importante dizer para você, para a sociedade, para quem quiser ouvir, o professor universitário, ele não fica só dando aula. Aliás, dentro do encargo didático dele, há uma distribuição de tarefas tão intensa que a aula eu falo que a única certeza que um professor tem dentro da universidade é a aula. Porque ele tem que fazer projeto, redigir projeto, propor projeto, fazer relatório de projeto, fazer as compras do seu projeto, ele tem que orientar aluno de graduação. Para orientar o aluno de graduação, ele tem que escrever um projeto, selecionar o aluno, depois fazer os relatórios, orientar esse aluno, 1 ou 2, mais o aluno de pós, aí ele tem os relatos do seu, que são as partes administrativas que vêm para ele analisar o processo dos seus outros colegas, ele tem que fazer pesquisa, ensino, extensão, inovação, e a gente
professores universitários, nós movemos a sociedade. Todo o resultado do nosso trabalho, gente, está investido na sociedade. Nenhum cientista, nenhum professor doutor, nenhum professor mestre, nenhum professor universitário entra dentro da universidade, do seu ambiente de trabalho, por si. Ele entra pela sociedade. Nós estamos lá para uma sociedade melhor. Eu insisto nisso, eu insisto que há uma miopia hoje sobre o professor universitário, tanto do ponto de vista dos alunos, como do ponto de vista da sociedade, como de nós próprios. Nós estamos nas universidades para fazer diferença, para formar uma próxima geração de profissionais, para contribuir com as nossas pesquisas para que a sociedade seja melhor. A gente está, graças a Deus, né, de uma forma muito ruim, que é a Covid, a gente está vendo a sociedade enxergar as pesquisas, esperando uma vacina. Quem está fazendo a vacina, gente? Quem está fazendo a vacina é um cientista. Quem está fazendo o equipamento que o cientista está usando para fazer a vacina? É outro cientista. Quem está fazendo a computação, quem fez os processadores, quem fez a parte toda de hardware, de tudo aquilo, foi outro pesquisador. Então, é importante a gente entender, principalmente o aluno de graduação, que ele fala assim, Deus me livre da aula e ser professor, deixa eu te explicar. Você está com uma visão errada. E eu vou te dar outra notícia. Existe uma felicidade plena em ser professor. Todo ano passa pela sua mão, pelo menos na minha, esse ano, por exemplo, eu tenho 250 pessoas, 250 possibilidades de colocar neles uma mente íntegra, não parcial, de levá-los a entender que a vida tem graça, que eles são a educação 5.0, que eles têm que estar disponíveis, prontos, preparados. Isso sim é uma grande missão. Esse é o nosso foco. Mas na Cloud da pós-graduação, o que acontece? Na Cloud da pós-graduação existe um sistema de perdas. Eu espero que não no caso de vocês. Ansiedade, depressão, burnout. Esse sistema de perdas leva as pessoas com explosão no corpo, pessoas com doenças, pessoas com explosões sociais, pessoas emocionalmente desestruturadas, alunos reféns de pensamentos tóxicos. Isso é o que mais acontece. Convivência com pessoas tóxicas, desequilíbrio, colapso. E temos mais coisas. Temos vitimização, temos melindres, temos culpa, temos julgamento. Nossa, a gente tem uma coleção de coisas que está sendo lançada na Cloud da pós-graduação e que não são reais. Aí você vai dizer assim, são sim. Eu já passei por uma situação, eu entendo. O que eu quero dizer é, tem uma maneira de mudar isso. Uma das coisas que mais acontece na pós-graduação, vocês ainda são primeiro, segundo, mas já devem ter, um aluno conta para o outro o que aconteceu na disciplina. Fala, nossa, aquele professor fez isso, nossa, foi muito ruim, foi terrível. O outro já entra na disciplina todo torto, todo cheio de rótulos e preconceitos. Só que as histórias de vida são diferentes, as pessoas são diferentes, mas o que acontece? Elas acabam ficando na mesma casca, no mesmo formato. E quando os alunos começam a ficar no mesmo formato, o programa de pós-graduação não cresce. Outra coisa que acontece, não sei se com vocês, mas é um jogo de vaidade na pós-graduação. Uma competição, uma disputa. Uma coisa que eu falo muito nas minhas disciplinas, deixa eu te explicar uma coisa, não tem limite para nota 10. Aqui a UEM, ela tem um sistema de premiação para os melhores alunos, né? Láureas. E aquilo estava corroendo os cursos. As pessoas não estavam entendendo que não era uma láurea, que tinha lugar no sol para todo mundo. Se 250 alunos forem bons, vai ter 250 láureas. Se tiver 350 alunos bons, vai ter 350 láureas. Então, quando um colega seu ele publica um artigo, quando um colega seu ele consegue um projeto, quando um colega seu
nossa, consegue viajar para apresentar um artigo, quando, sei lá, gente, isso é motivo de alegria. E quando você puder ajudar esse colega a tirar uma nota melhor, cara, você entendeu tudo. Essa é a razão. A pós-graduação tem lugar para todo mundo, tem um campo enorme, o sol para todos, tem prêmio para todos, tem lugar para todos. Mas o que acontece? A pessoa foca no lápis e, ó, ripa no lápis, está olhando para um, um desempenho. E o aluno entra também nessa do desempenho, claro, né, gente? Tem que me formar, tem que terminar. Então a gente até entende isso. Só que o que é importante é a gente tentar não ver a pós-graduação como um ambiente de disputa. Bom, outra coisa que acontece também é um sistema de proteção, de alta guarda. Eu falei um pouco, né, das barreiras que a gente coloca, de que a ideia é que a gente não está junto, principalmente porque a gente tem orientadores diferentes. Tem outra coisa também que acontece, é que o aluno ele não pede ajuda para ninguém, ele não, muitas vezes não entrega para o seu professor de que ele está passando por um problema pessoal ou que ele não deu conta de uma situação. Então, tudo isso vem trazendo um cenário, né, um ambiente para pós-graduação muito difícil, um sistema de perdas, um sistema de vaidade, um sistema de proteção muito difícil. Outra coisa que acontece muito na pós-graduação são as zonas de conforto. A gente fala de que é o senso de complacência. Sabe o que é isso? Apatia, procrastinação. Vai deixando para lá, vai deixando para lá. E tem um outro senso que chama senso da falta de urgência, porque a pessoa está se movimentando, está fazendo muita coisa, mas não tem resultados. Esse também é outra coisa. O que é legal da zona de conforto é que quem está na zona de conforto não está sozinho, porque 85% dos universitários estão na zona de conforto. Nossa, aqui não fui eu que fiz isso, tá? É uma pesquisa. 85% dos universitários estão em procrastinação ao invés de estarem em aprendizagem, ao invés de estarem em propulsão, ao invés de estarem procurando sucesso. Bom, na zona de conforto, o que acontece? Você simplesmente aceita e deixa a vida me levar. Né? Você também pode ser um ranheta de você está na zona de conforto, você quer resultado e fica com inveja de quem tem resultado também. Né? A zona de conforto leva as pessoas a viverem num arrependimento. E tem gente que sofre de procrastinação, sabe que sofre de procrastinação, mas não muda. Então, eu vim falar para você sobre o que faz de você um cidadão 5.0, um cidadão engajado, um cidadão com uma chance de ter um propósito imbatível, de fazer diferença, de ter uma consciência abundante, de fazer o que precisa ser feito, de ser quem você precisa ser, né? Sabendo que ninguém pode fazer isso por você. Você tem que tomar rédea da sua vida. E por que eu estou falando isso? Porque muitas vezes as histórias comuns dos nossos jovens da graduação são o seguinte: ele estuda sempre na mesma escola, desde da educação básica, do ensino médio, sempre naquele momento, com aqueles mesmos alunos, no mesmo bairro, tudo certo. Aí ele é lançado na universidade, lá ele encontra só gente diferente. Ele passa 4 anos achando que é aquilo ali mesmo, ele não é levado a uma reflexão e ele vai para a pós-graduação. Nessa certeza e incerteza de que, achando que ele vai ser professor. Aliás, lá no programa de pós da Universidade Estadual de Maringá, nós fizemos um acompanhamento do nosso egresso e só 50% dos nossos egressos estão professores. 43% aproximadamente estão nas empresas, estão em trabalho técnico no mercado e 5 a 7% já estão em startups. Então, não é isso, né? Se você não quiser estar na universidade, o mestrado vai te habilitar para muita coisa, porque o mestrado, ele não é a sua dissertação. O mestrado não é o seu diploma. Se você tentar entrar no cinema de graça com o seu diploma, você não consegue. Quem falou isso foi o Honda, o dono da Honda.
quem fez a Honda, a marca Honda, os carros automóveis, ele falou isso. Ele falou assim: o diploma não me paga a entrada do cinema. A diferença, o que faz um mestre e um doutor é o perfil, é a pessoa que está diante de uma área, consegue identificar um problema, consegue se organizar para propor uma solução para aquele problema. Esse é um perfil. Consegue orientar alunos, consegue ter um ambiente de engajamento. Esse mestre, esse doutor, nada mais é do que um cidadão 5.0. Por que é 5.0? Porque a sociedade foi chamada de 1.0 quando houve a mecanização, a sociedade foi chamada 2.0 quando vieram as linhas de montagem, a sociedade passou... Não está mudando a transparência, vocês estão vendo aí, gente? Ele está preso, a minha apresentação aqui? Acho que está parado aqui. Aqui eu só tenho o Cláudio da pós-graduação. Nossa, gente, tanta transparência linda, por que será que ele fez isso? Deixa eu ver. Tenta reapresentar ela. Só um minuto. Ele está preso mesmo. E ele nem para o compartilhamento da tela. Luiz, você quer tirar e me colocar de novo? Para ver se resolve? Como Sim, apresentador? Vamos lá. Olha que eu... Não entrou? Compartilhou e saiu. O que será, gente? Não quer ir, né? Deixa eu fazer de novo. Agora, acho que... Estamos vendo os slides. Tá, aí. Por que é que chama 5.0? Porque a gente tinha a 1.0 de mecanização, a 2.0, depois veio a 3, onde a gente tem braços mecânicos, computador, e a 4.0 é essa daí, onde a gente tem redes sociais, todo mundo super conectado. E aí, na parte de baixo do 4.0, a gente vê uma coisa muito legal, que são universidades do século XIX, professores do século XVIII e alunos do século XXI. E a gente está vendo bem isso agora, na pandemia, os professores tendo que aprender a mexer com tecnologia para dar aula. E uma coisa que acontecia muitas vezes, o aluno ia usar o notebook na aula, o professor não deixava, mesmo no curso de computação, o cara ia pegar um celular dentro da sala, não podia. Então, uma geração extremamente conectada, pessoas extremamente conectadas, fake news para todo lado, e essa é o que a gente tem hoje na 4.0 é isso. Pessoas retidas, fiz uma conta aí também, Luiz, olha,
5 horas por dia, durante 30 dias, por 12 meses, significa que as pessoas estão ficando 1.800 horas no mundo virtual. Isso dá um total de 30 disciplinas de pós-graduação. Essa é a real hoje dos nossos jovens da universidade e da pós-graduação. A média, tá? Tem gente que fica menos, tem gente que fica mais. A média são 5 horas por dia nos algoritmos opacos, tá? E situações como essa, né? Falta tempo. Ou a pessoa também acha que esse é um jeito de viver, que é o que dá, né? Ou é um jeito que ela tem criatividade, se ela viver assim. Mas é isso. Mas será que o cérebro entende isso como criatividade? Será que o cérebro entende isso como organização? Né? Então, o que a gente precisa pensar tem que ter um equilíbrio. Nós estamos num momento de escassez e a gente também não pode ir para um momento de excesso. Entre o equilíbrio e a escassez, existe uma coisa chamada excelência. Entre a escassez e o excesso existe um equilíbrio, existe a excelência e a integridade. E a excelência, como eu falei, ela é medida plena, padrão perfeito. Excelência significa vigor, entusiasmo, disposição. A excelência é a jornada dia após dia. Em aramaico, excelência significa saturado, cheio até não caber mais. Então, quando uma pessoa faz uma tarefa com tudo que ela pode, ela é excelente. O resultado, talvez, na régua dos outros, não seja nessa visão de excelente, mas ela usou a excelência. E esse é um fator da felicidade. Então, a gente vai falar do que há de sublime, de imponderável e indizível na vida acadêmica, como ser feliz. E por que é que a gente deve ser feliz? Não é nem pode, tá? Bom, queria te mostrar aí, em Yale, a gente tem uma disciplina de felicidade. Uma das melhores universidades que nós temos aí. A gente tem essa disciplina que ela, em um semestre, ela forma 1.200 alunos de graduação. É uma das disciplinas mais concorridas que tem em Yale. Tá? Em Harvard, a gente tem 1.000 alunos fazendo a disciplina de felicidade. E na UEM, a gente também tem felicidade. No Brasil, a gente também tem disciplina de felicidade na UNB, na Univale, na Federal do Mato Grosso do Sul, e esse semestre a disciplina começou na Faculdade de Engenharia da Unicamp. Aí eu brinco assim, quando começou na Unicamp, então agora todo mundo vai ter, né? O quanto a gente está fazendo, talvez as pessoas não deem muito valor. E eu quero te convidar para esses momentos finais aqui. Eu não sei como você está aí na sua casa, se você está com um bom café, com uma boa água, se você está bem confortável, mas eu queria te convidar a respirar e aproveitar os próximos minutos. Esse é o meu convite para você para os próximos minutos. O que é a felicidade? A felicidade é uma vantagem competitiva. Está provado que quem é feliz tem vantagens na vida profissional. Antes a gente acreditava que a felicidade era o final da jornada. Quando você estava rico, cheio de sucesso, você ia ser feliz. E a psicologia positiva, a neurociência, provou que não é a felicidade que orbita o sucesso. Tá? Com sucesso, a felicidade surge. O sucesso, ele orbita a felicidade. E como eles fizeram essa descoberta? Olha aqui, gente. Harvard é considerada a melhor universidade do mundo. A criança que é bom aluno, todo mundo fala assim, nossa, vai para Harvard. Os pais já começam a economizar dinheiro, já começam a preparar na vida para essa criança ir para Harvard.
Harvard fica esperando os melhores alunos. E lá em Harvard tem os melhores professores. Dá uma olhada, gente, na caixinha. Tem o melhor lugar com os melhores professores entre os melhores alunos. O que sai de lá? Deveria sair grandes soluções para o mundo. A gente deveria ter um mundo extremamente mudado por conta de tudo que sairia de Harvard. Todo ano, quantas pessoas formam lá? E aí eles foram descobrir por que 90% dos alunos de Harvard têm crise de ansiedade, depressão e os que não estão nessas duas faixas são extremamente competitivos. Eles não têm empatia. Eles saem de lá excelentes profissionais, mas não conseguem se colocar. E aí foram estudar. Eles estão estudando isso há muitos anos. Foi proposta uma disciplina em Harvard. O livro chama O Jeito Harvard de Ser Feliz. E é esse método que o Sean Achor descreve no livro que nós trouxemos e estamos trabalhando com isso. Quem pode ser feliz? Todo mundo pode. Porque a felicidade não é um estado de euforia eterna, ser bobo alegre o tempo todo, uau, vamos, Felicidade não é isso. Como que a gente pode ser feliz? Como é que a gente começa a ser feliz, né? Às vezes estou falando com você numa dificuldade, num momento difícil, num momento de estresse, outra, nós estamos em plena Covid, gente. Como é que eu venho aqui falar para você assim, ó, você pode ser feliz? Aliás, quem pode ensinar felicidade? Quem pode ensinar felicidade é quem é feliz. Porque às vezes a pessoa é psicólogo, tem mestrado, tem doutorado, estuda felicidade, mas ela não é feliz, como é que ela vai ensinar isso? Quem ensina felicidade tem que se derramar em felicidade para poder as pessoas poderem crer no que ela está fazendo. É um ensino pelo exemplo do que ela faz. E até hoje, as pessoas que estiveram envolvidas com essa disciplina, até hoje todo mundo está bem. Então a gente está entendendo que essa felicidade pode fazer alguma diferença, tá? Na disciplina de felicidade de Harvard, o método já foi dado em mais de 35 países, inclusive no Zimbábue. Já teve mais de 250 mil pessoas. Ela já foi feita na UBS, na Samsung, no Pentágono. Várias empresas têm ministrado a disciplina de felicidade. E ela não é um prêmio, ela é um mecanismo, tá? Então, basicamente, a felicidade ela tem um princípio. O que você pensa é mais importante do que você tem no carro, do que você tem na sua carteira, do que você tem na sua casa. O que você pensa, a maneira como você pensa, é que faz o seu diferencial. Mas o que você pensa? Como pensar? O que pensar? Como treinar o meu cérebro? Como assim, né? Olha, a primeira coisa que você tem que saber é quem você é. Quem você é, qual é a sua identidade, quem você é. Ah, eu sou um cara tímido, eu sou um cara triste. Ah, eu sou um cara que sofreu muito na vida. Ah, eu não tô nem aí pra nada, eu sou isso, eu sou aquilo, tudo bem. Descobriu quem você é? Descobriu quem você é com todas as suas qualidades e com todos os seus defeitos, com o seu mapa de vulnerabilidades, com as coisas que você acha que tem que ser mudadas? Conseguiu perceber isso na sua identidade? Vamos fazer uma outra pergunta. Qual é o seu propósito? Existe um livro que fala comece pelo porquê. Por que você está fazendo pós-graduação? Por que eu deveria ser feliz? Bom, a resposta eu já te dou, porque é uma vantagem competitiva. Você vai conseguir viver melhor, ter bem-estar, ter uma família legal, ter uma casa legal, vai conseguir se posicionar e de quebra ainda vai fazer diferença na vida das pessoas. Então, a felicidade, ela tem muito a ver com o que está dentro de você e ela tem a ver com o que a gente chama de propósito. Qual é o seu propósito? O que você quer ser? Benjamin Franklin,
Não sei se vocês conhecem a história dele. Todo mundo conhece ele como inventor do para-raio. Mas Benjamin Franklin foi uma figuraça, um dos homens mais ricos dos Estados Unidos. Ele fez o sistema de correios, sistema de hospitais, a parte política dos Estados Unidos, tudo foi ele que fez. Ele era brilhante, ele era riquíssimo. Para você ter uma ideia, ele está na nota de $100. E ele nunca foi presidente dos Estados Unidos. As outras notas têm os presidentes dos Estados Unidos. Inclusive, George Washington está na nota de $1. Ele está na nota de $100. E ele, se você pegar a biografia do Benjamin Franklin, ele disse o seguinte: eu quero ser uma pessoa boa. Meu propósito é ser um homem bom, é ter bem-estar, é fazer diferença na vida das pessoas. Aí o Benjamin Franklin, com todas as suas imperfeições, pegou a lista de virtudes, escolheu 13 virtudes que ele ia praticar uma por semana durante 13 semanas. Ser bondade. Ele ia tentar ter um gesto de bondade naquela semana. Paciência. Diante de uma situação que toda hora ele explodia, ele treinou não explodir. Um colega que faz um negócio que te irrita, você fala, eu não vou me estressar. O cara passou e te fechou no trânsito, você taca a mão na buzina achando que isso vai mudar a vida do cara, não vai. Então você começa a estar preparado, estar pronto para ser uma pessoa de virtudes diante de diferentes situações. Nós não estamos falando aqui de ser bobo alegre, nem ser bobinho da corte, não é isso. Nós estamos falando de treinar emoções boas. E só faz isso quem tem a coragem de ser imperfeito. Tem pessoas que esperam estar prontas para namorar, prontas para fazer mestrado, prontas para fazer doutorado. Esse dia dificilmente chega. Você tem que ter a coragem de se lançar e se capacitar. Essa palestra, ela podia chamar assim, ó, usando o neocórtex na pós-graduação, reduzindo o poder da amígdala. E eu vou te explicar uma coisa da neurociência para você entender a felicidade. Mudou aí? Mudou. Você está vendo 3 fotos. Esquece o preconceito. Na primeira foto, a gente tem um réptil. O primeiro cérebro que o ser humano tem é um cérebro réptil. O que é isso? O cérebro primitivo. É o cérebro de quando o homem tinha que correr do predador, quando o homem tinha que sobreviver, quando ele era ele por ele e boa, vambora. Esse é um cérebro réptil, um cérebro que se defende, é um cérebro todo o tempo preocupado, em estado de alerta, o tempo todo. Gente, deixa eu te explicar, o estresse é bom, mas estresse o tempo todo não é bom. E o cérebro réptil, ele faz isso, você fica no estado de atenção o tempo todo, você se defende o tempo todo. Tudo que uma pessoa faz, peraí, calma lá, pera. Esse é o cérebro réptil. A segunda camada de cérebro que se desenvolveu é o cérebro límbico, que é esse bonitinho aí, que é chamado de cérebro mamífero. Coloquei a foto aí do ornitorrinco pituquinho. Não sei se você já tinha visto a foto de um filhote de ornitorrinco. E o cérebro mamífero é quando o homem começa a ter comunidade. Ele já tem uma mulher, ele já tem uma sociedade, ele já tem uma família lá naquele tempo. E ele começa a entender, se eu sair no raio, vou morrer. Se eu sair ali, vai chover. Se eu colocar a mão no fogo, vai queimar. Ele começa a ter um sistema, a tal da IA, ele começa a fazer as suas sinapses e começa a acumular conhecimentos de bateu, levou, ação e reação, ação e reação, ação e reação. E um pedaço desse cérebro chama-se amígdala. Dá para ver na ressonância, não é a amígdala, a amígdala é a parte mais interna desse cérebro. Quando a pessoa é muito cheia de é isso, é aquilo, as regras dela já estão todas prontas e ela vive nesse sistema de é isso, alguém me magoou, não vou namorar mais.
Olha, o meu colega de trabalho aprontou comigo, não vou mais. Nossa, aquele chefe foi um desgraçado, esse também vai ser. Nossa, olha só, o meu vizinho é um cachorro. Ih, esse que mudou, acho que vai ser também. Nossa, eu comprei um carro e deu errado. Nossa, o próximo vai comprar também. Ah, não vou fazer mais isso, porque da outra vez que eu fiz isso. Esse sistema que vai colocando barreiras na sua vida faz com que a sua amígdala seja grande. Se você fizer uma ressonância, a amígdala é grande. Quando a pessoa começa a parar, entender e dizer assim, o problema é com ele. Por exemplo, criança que sofre bullying. Se ela conseguisse entender que o problema do bullying é do outro, a amígdala dela ia diminuindo. Porque o cara pode me chamar do que for, não pega, não é comigo. Tô nem aí, não é pra mim. Eu posso até fazer uma reflexão, pô, será que é comigo? Não, não é, então acabou. Teve uma fase muito difícil para mim na minha universidade, e eu fui obrigada pela médica do trabalho a ir no psiquiatra da universidade. Eu era muito agredida, assim, com várias questões de burnout. E quando eu cheguei no consultório, ele pediu licença, saiu da sala, daqui a pouco ele voltou e falou para mim assim, cadê meu grampeador? E eu falei, ué, não sei. Ele, ué, meu grampeador estava aqui, eu quase morri achando que o homem tinha achado que eu tinha roubado o grampeador dele. Eu fiquei desesperada, me justificando, dizendo que eu não tinha visto, procurando. Ele falou assim, olha, a senhora está sofrendo de ansiedade. A ansiedade é como você se preocupa com o que os outros pensam de você. Vou te dar um remédio. Eu falei, não precisa não. Se é isso, eu não vou ligar. E eu comecei a ter um growing na minha carreira muito grande nesse dia. E um aluno me deu um livro, que não está aqui agora, que chama A Coragem de Ser Imperfeito. E é a gente assumir as vulnerabilidades. A pessoa falava assim, você não tem tempo para nada. Nossa, eu ficava extremamente triste. Não tenho mesmo. E aí? Você não sei o que, não sei o que. Nossa, eu morria. Não, eu não sou assim. Olha, veja bem, eu não sou assim. Pois é, você acha isso? Parabéns pela tua opinião, muito boa, fantástico. Vou pensar. Como isso foi libertador. Neste momento, a minha amígdala, ela foi diminuindo, porque eu fui parando de viver de acordo com o sistema do bateu, levou, de tudo que o meu cérebro foi acumulando de memória errada. É distorção, porque não é meu, é do outro. É o efeito que o outro tem em mim. E esse efeito que o outro tem em mim, cabe a mim decidir. Eu decido se vai me magoar ou não. Eu decido como eu vou reagir àquilo. A responsabilidade é minha, não é de ninguém. Se eu não tomar conta da minha vida, alguém vem e toma. Então é um treinamento. E o terceiro cérebro que está ali, representado por um senhor dando um chinelo para alguém que não tem condições, é o cérebro neocórtex. O cérebro que você começa a se preocupar tanto com o outro, que o que as outras pessoas estão fazendo para você tem menor importância. Você tem um cérebro tranquilo, treinado, consciente de quem é você, sabendo das suas limitações, trabalhando as suas vulnerabilidades. Você não vai ficar naquela complacência de aceitar aquilo, não. Você vai olhar para aquilo, você vai ter um propósito, você tem a sua identidade. Eu sou assim. Mas eu quero ser assim. Definiu a sua identidade, definiu o seu propósito, definiu um conjunto de ações e você vai construir isso em você. Como é que faz isso na prática? Põe uma fitinha aqui no braço. Amarra uma fita de qualquer cor. Não vou reclamar essa semana. Não vou. Passou uma semana, passou duas. Vai trocando de faixa igual no karatê. Reclamei, voltei para trás. Volta, põe a faixa no outro pulso. Essa semana, se aquele cara chegar e falar aquilo, eu não vou nem ligar. Eu vou dar um assobio. E você vai tendo códigos com você mesmo. Para cada situação que você viver, você vai treinar a sua mente para um código. Isso é ter um propósito imbatível, é estar engajado, é pensar com excelência, é ser íntegro, não ser relativo. Você não é relativo pela situação, você é e acabou.
A pessoa que é honesta, ela é honesta e ponto final. Ela não é honesta em casa, desonesta na escola, leva jeitinho no supermercado, não. Ela é honesta. A pessoa que é boa, ela é boa em casa, ela é boa na rua, ela é boa na escola, ela é boa. O marido que é fiel à esposa, o marido que é fiel ao patrão, ele é fiel. A fidelidade não é relativa, as virtudes não são relativas. Então, quando você decide que você vai ser gentil, quando você decide que você vai ser sereno, quando você decide que você vai sublimar, quando você decide que você vai ter um esquema de comunicação mais suave, falar de uma maneira menos violenta, não vai ser de uma hora para outra, mas você tem que começar. O primeiro passo pode não te levar onde você quer chegar, mas sai da onde você está. E é importante isso para nós. É muito importante a gente estar comprometido. Se você tem um vizinho bom e um vizinho ruim, quem que você dá bom dia? Para quem? Para os dois, porque a educação é sua. E a sua educação não é relativa. Você dá bom dia para um e dá bom dia para o outro. Ah, mas meu vizinho é um mal-humorado. Isso. Samba, fala para ele bom dia e vai ficar. Mas a sua obrigação é dar bom dia para os dois. E isso, meus queridos, leva a gente a esse estágio de felicidade, de integridade, de excelência, de propósito, de identidade, leva para a gente uma mensagem de que a gente não está na vida pelo emprego. Eu estou aqui porque eu estou recebendo 2.000, eu estou aqui porque eu pelo salário mínimo, eu tô aqui. Isso é emprego. Eu estou aqui porque eu vou virar professor isso, professor aquilo, professor doutor, vou virar presidente da microeletrônica, vou virar tal coisa. Isso é carreira. Nada disso tem a ver com felicidade. Felicidade tem a ver com missão. A minha missão é fazer a diferença por onde eu passar. E para exercer a minha função, para a minha missão, eu sou professora, sou presidente da SBMICO, mas tudo isso tem um propósito, que é formar vários cidadãos 5.0. Para finalizar, como que você pode ter um propósito? Vou passar um pouco aqui, porque eu sei que a gente está um pouco corrido, né? Vou te deixar aqui alguns livros, que o curso é muito denso, né? Tem muitas coisas para a gente falar, mas esses livros são livros que vão te dar um lugar para a sua felicidade, para você mudar de vida. Primeira coisa que você tem que fazer, quem não faz, é arrumar a sua cama. Você tem que começar pequeno. Tudo que é grande um dia foi pequeno. Tudo que você conseguir fazer e dominar, você vai fazer bem e o seu cérebro vai entender que você pode fazer coisas ainda maiores. Então você vai acordar e vai arrumar a sua cama. Ah, nunca arrumei? Agora você vai. Ah, minha mãe arruma, você que vai. A minha esposa que arruma, você que vai. Por 21 dias, pelo menos, você vai arrumar sua cama. O seu cérebro vai entender que você tem ordem, tem organização, que você tem um propósito, que você está se organizando. E ele vai estar apto para fazer qualquer outra coisa. Tem um livro que chama Arrume a Sua Cama, que é do William McCarvey. Ele tem milhões de visualizações na internet do discurso que ele fez sobre arrumar a sua cama. Então, acreditem em mim. O último curso que a gente deu aqui de felicidade deu 1.200 inscritos. E a gente desafiou todo mundo a arrumar a sua cama. Outro livro legal para você ler é A Coragem de Ser Imperfeito, porque fala muito dessa vulnerabilidade, da gente esperar ser aceito, da gente esperar estar pronto. E quando você se lança, que nem eu estou nessa palestra hoje, alguém vai achar defeito em mim, certamente. Alguém vai falar, ah, tá vendo, ela é isso, ah, tá vendo, tá fazendo aquilo. E se eu me importar com isso, eu não vou cumprir a minha missão. Porque tem outras pessoas que estão sendo impactadas de uma maneira positiva. Troque deadline por lifeline. Nossa, eu tenho que publicar um artigo. Meu Deus do céu, eu tenho que publicar um artigo. Eu tenho que entregar o trabalho. Meu Deus, eu tenho que entregar o trabalho. Eu tenho que entregar o trabalho. Beleza, como que eu vou fazer? Vou fazer assim, assim, assim. Vou fazer assim. Não, vai ser assim. Eu já estou organizada, beleza. Não vai dar, já vou pedir para adiar.
mas é uma atitude positiva, é uma entrega, entregou, comemora, joga os braços para cima, comemora, grita muito, tenha esses movimentos, isso aqui faz muita diferença, você ter movimentos de gatilho, de compensação, tá fazendo lá, terminou de ler os e-mails do dia, é pouco isso, né? Mas você terminou de ler, já, terminei, comemore, aprende a comemorar mais, lê um artigo lá, lê o resumo, não está conseguindo ler a introdução, pelo menos lê o resumo, tenha esses rompantes, esses gatilhos, isso é muito importante para você experimentar uma vida feliz, autêntica, uma vida livre, com você mesmo, é uma experiência que começa por você, né? O Guimarães Rosa, no Grande Sertão Veredas, ele fala assim que o bonito do homem é que ele nunca está pronto, está sempre se fazendo, mas não há fazer-se sem amor. Então, mesmo que você ache que você está pronto, você não está. Você está sempre se fazendo. Então, você tem chance de mudar. O seu cérebro, ele tem plasticidade. Tem gente que perde a mão, começa a fazer as funções com os outros. Pessoas que ficam cegas conseguem fazer, sobreviver. O cérebro, ele aprende, gente. Ele tem plasticidade. Então, acredite em mim. Se você acordar e arrumar a sua cama, você vai começar a sentir diferença na sua vida, na ordem que tem as coisas na sua vida. Outra coisa que você pode fazer, um outro passo simples que você pode fazer, é ter um diário de gratidão. Chama efeito Tetris. Quem já jogou Tetris? Aquelas pecinhas vão caindo, você vai encaixando. Quando você, durante a noite, chega à noite, antes de dormir, pega um caderno, tem que ter, aqui o caderno, tem um caderno, você escreve 19 de agosto de 2020, eu sou grato por 3 coisas. Daí a pessoa fica travada, gente. Ué, sou grato por quê? 3 situações daquele dia que você tem que ser grato. A pessoa falou, ué, o que aconteceu? Ah, comi uma comida boa. Ah, isso é bom. Ah, peraí, deixa eu ver. Ah, não tem nada de bom. Pelo amor de Deus, gente. Acordou, respirou, comeu, teve toda a oportunidade da vida. Você não consegue ter 3 coisas boas para colocar num diário? E o que acontece? Nesses próximos dias, o seu cérebro vai ficar atento durante o dia para encontrar as coisas boas. Vai parar de focar nas ruins. Se alguém aí, menina, você já ficou grávida, a gente começa a enxergar um monte de gente grávida. Quando você quebra o braço, você consegue ver um monte de gente que está de braço quebrado. Se você tem um Fusca azul, você consegue ver um monte de Fusca azul. Se você tem um Palio cor-de-rosa, você consegue na rua ficar achando um monte de Palio cor-de-rosa. Porque tudo que o seu cérebro está pronto como padrão, ele começa a perceber. Então, se você fizer o diário da gratidão, que é o efeito Tetris, se você está programando o seu cérebro para procurar durante o dia situações boas. E depois você vai fazer isso de uma forma muito tranquila. O que for ruim vai passar rápido. Tudo que acontece de ruim na sua vida, o seu cérebro só lembra por 9 minutos. Depois, a realimentação, o loop, quem faz é você. Então, é importante a gente saber como que o cérebro se comporta e a gente procurar aquele cérebro neocórtex, porque senão a gente fica preso no cérebro mamífero, bateu, levou, bateu, levou, bateu, levou, bateu, levou, ou a gente fica num cérebro réptil, sempre achando que o mundo está contra a gente, que nós somos vítimas do sistema, que tudo que aconteceu de ruim, aconteceu, meu filho. Sua vida deu errado, foi ruim, alguém te acabou, você mesmo pode ter errado, mas acabou, é pra frente. É isso que você tem que treinar o seu cérebro, experimentar essa liberdade de poder traçar o seu destino. Outra coisa que você pode fazer, você faz do banheiro uma sala limpa de microeletrônica. Não sei se você... Tá certo que ali acontecem algumas coisas como o número 2, mas você vai decretar aquele espaço, um lugar onde você não pensa em nada. Pisou no banheiro, nada. As pessoas têm tempo hoje, gente, de ficar fazendo lá yoga, né? Quietinho lá. Eu não tenho esse tempo. Então, o meu tempo de yoga, de mindfulness, é a hora que eu entro no banheiro, eu não penso em nada, toda hora eu tenho que fazer isso. Não, não penso. Eu fico numa luta, hoje eu não tenho luta mais. Eu entro para tomar banho, eu não penso em nada. É a hora do meu cérebro descansar.
Viver, gente, é muito perigoso. Mas se a gente não souber viver, a sua mente é sua, não você é dela. Então você tem que treinar isso. Bom, vou terminar porque foi muito tempo, tem muita coisa, tá? As transparências estão aí, mas eu queria te deixar aqui, ó. Procure acordar cedo, ter rotina, pensar em coisas boas, arrumar a sua cama, aquietar a sua mente, que é a hora que a gente vai no banheiro que eu te falei, planeje o seu dia, seja grato. A vida não pode ser um tanto faz. Para começar a interagir, para começar a fazer parte de um grande projeto de sociedade 5.0, de pessoas melhores, pessoas que têm impacto na sociedade, pessoas que são capazes de fazer um mundo melhor mesmo, a gente precisa focar na felicidade. E é uma decisão só nossa. Ninguém vai poder tomar essa decisão. E se você acordou mal, errado, ninguém precisa ser castigado por isso. Você tem que se resolver. Então é hora da gente treinar essas coisas aqui, tá? Eu vou, acho que está um pouco adiantado, né? Queria te deixar uma frase aí. A gente não corre uma maratona inteira a toda velocidade. Na vida é preciso ter pausas. É necessário ter pausas. Acordou, arrumou a cama, entrou no banheiro, sala limpa, saiu do banheiro, planejou o dia. E pelo menos 3 vezes ao dia, pare tudo. Por 1 minuto. Marca no relógio, já que você é muito ansioso. Tem gente que não consegue parar 1 minuto. Para, respira, toma água, né? Corpo fraco não sustenta mente forte. Esse é o livro, né? Já tinha mostrado um pouco antes para vocês. E vou deixar um poema, tá? Ponto de vistinha. Tudo depende de como a gente olha a vida, gente. Tudo depende de como a gente se enxerga, da identidade que a gente tem. Eu sou pequenininho, me dizem, e eu fico muito zangado. Tenho que olhar todo mundo com o queixo levantado. Mas se a formiga falasse, me visse lá do chão, ia dizer com certeza, minha nossa, que grandão. Às vezes, você está se medindo pela régua dos outros. Você está na armadilha do desempenho, de uma competição, de um cérebro réptil. Lembre-se, tem pessoas inspirando em você. A sua história tem importância. Você é único. Ninguém vai poder fazer o que você vai fazer, a história que você vai escrever. Então, é importante ter isso em mente. É importante entender isso, tá? Bom, e aqui tem alguns outros mensagens, mas é importante você saber que estar na pós-graduação é um privilégio. Você tem que encarar isso como um privilégio. Poucas pessoas estão lá. Então, ande descalço, não tenha vergonha de pedir ajuda, não tenha vergonha de oferecer ajuda, né? Deixei uma foto minha bem bonita. Eu nasci em Cianorte, a minha condição social era muito boa, vocês estão vendo aí a foto bonita. Depois eu mudei para uma casa melhor, também aí tá bonito. E se você for ver, né, uma história de violência familiar, uma história distorcida, mas deu certo. Eu fui bem, deu certo. E eu quero deixar essa mensagem para você, esse desafio de dar certo. A gente tem um Instagram, que é o @manatim, lá a gente noticia as turmas novas de felicidade que vão ter. Vai ser uma disciplina que eu acho que a gente vai poder oferecer para vários programas de pós. E o Mário Quintana, ele foi muito querido quando ele fez esse poema para nós. Ele colocou que todos esses aí que estão atravancando o meu caminho, eles passarão. Eu passarei. Então, deixo com vocês Mário Quintana. Obrigada, Luiz. Obrigado, né? Muito obrigado. Realmente uma fala muito inspiradora, muito esclarecedora, né, das angústias que a gente vive, né, tanto na vida quanto na vida pessoal, na vida profissional, na pós-graduação, enfim. A gente pode abrir, acho, para
as pessoas tiverem perguntas e tal, mas enquanto o pessoal vai se organizando ali, né, tem vários comentários, vários elogios ali no chat. Eu queria que você falasse um pouquinho mais de como é que foi trazer uma disciplina de felicidade, né, como você falou, dentro de uma área dura, né, como é a nossa área da computação, e como é que foi engajar as pessoas nisso, como é que foi convencer as pessoas, ou se isso foi natural, se essa demanda já estava lá e foi mais natural do que você imaginava. O processo é meio torto, tá? Não tem muita poesia, não. Em 2013, eu fui convidada, né, com 12 cientistas de impacto, eles falam, para ir para Boston, encontrar outras cientistas de impacto, para elas falarem. A gente não sabia muito o que a gente ia fazer lá, não, tá? Nós chegamos lá até descobrimos que era uma homenagem, mas nós fomos preparadas para trabalhar. E lá a gente tinha duas missões: falar da nossa parte científica e falar da nossa vida, né? Essas mulheres. Então, tinham mulheres lá que eram mães de era mãe de trigêmeos e tinha um growing profissional, tudo. E lá nós fomos convencidas pela NSF, que é equivalente do CNPq e CAPES brasileiro, de que a gente deveria contar a nossa história de sucesso, que meninas e meninos precisariam conhecer a nossa história. Eu fui muito provocada lá por estar no interior. Então, o efeito poderia ser muito grande de divulgar a minha história no interior, né? Uma menina que nasceu numa cidade pequena. A minha história é a seguinte: eu queria, quando pequena, ser cientista. Eu decidi aos 4 anos que eu seria cientista. Essa é a minha história. Eu li a história da Laika, ela foi lançada no espaço, ninguém buscou, e eu falei, eu vou, e eu vou. Em Cianorte, na década de 70, você dizer que você vai ser cientista, mulher, aí sem chance, ninguém acreditou nisso, né? Mas eu fui muito firme nessa história. Então, eu contei essa história lá, e eu já coordenava microeletrônica no INCT na Unitec, e eu fui provocada a contar essa história em escolas. E nesse trabalho de contar em escolas, eu descobri alguns problemas de depressão na molecada do ensino médio, e eu fui olhando para o meu aluno da graduação e da pós com este olhar, e fui fazendo essa métrica de quantos alunos passavam por isso. Eu passei por isso, né? Eu tive uma síndrome de Burnout, eu tive um câncer, 2 embolias, e tudo isso era sofrimento que eu tinha naquele meu local de trabalho, de não ser aceita, né? E ninguém tinha obrigação de me aceitar. E eu descobri essa disciplina de felicidade, eu falei, tá aí, o aluno precisa entender isso. O que eu entendi, eles precisam entender. E eu fiz um projeto de felicidade na universidade. Eu fiz um curso de capelania antes, e eu fui atendendo os alunos, fazendo esses grupos, fazendo esses grupos, fazendo esses grupos. O grupo foi consolidando, eu fui vendo que foi dando certo, e aí eu fiz um trabalho contrário. Em vez de começar no meu departamento, eu comecei por fora, eu comecei no centro, né, no centro de tecnologia, e os meus colegas do CI, né, do Conselho Interdepartamental, me apoiaram muito. Então, deu certo. E é interessante que quando a gente fez a proposta do doutorado agora, né, a gente teve o doutorado recém-aprovado, e toda proposta de doutorado, ela está em cima dessa construção, está em cima desse viés. Cidadão 5.0, um cara com perfil, um conhecimento singular na área de pesquisa, ciência da computação, mas um cara engajado e feliz. Um cara com soft skills, uma pessoa que todo conhecimento que ela tiver, ela vai impactar a sociedade, ela está preocupada com a sociedade. E para justificar esse projeto, a gente colocou lá as disciplinas de felicidade e educação 5.0, que são as disciplinas que eu acabei ministrando. Qual que é o desafio, né, Luiz? A gente não é psicólogo. A gente não teve essa formação, a gente nem foi formado professor, né? A gente foi lançado numa sala de aula para repetir o que a gente aprendeu. Então, essa disciplina, ela trouxe um detalhe. Ela era dada por psicólogos nas outras universidades, por pessoas das ciências moles.
Então, quando ela veio para a ciência dura, eu acompanhei muitas agruras, assim, muita dor das pessoas e muitas vezes dores provocadas por ter entendido uma situação errada. Sabe? O aluno entende uma situação errada, né? Um aluno meu, vou contar isso para vocês, porque foi um pedido de perdão muito sui generis. A gente que lida com hardware, a gente anda com marmita, tá sempre com coisinha, não sei vocês aí, né? Márcio deve andar com isso, toda hora tá com um negócio na mão, uma marmita, a gente chama de turma da marmita. E o aluno chegou para fazer mestrado comigo, ele chegou e falou, vou fazer um negócio assim, 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 eu não sabia o que ele queria fazer lá no começo. Aí eu falei assim, você vai ser da turma da marmita? Ele desconversou, foi embora, passou uma semana, ele voltou, professor, eu tenho uma ideia, vou fazer um simulador, não sei o que, não sei o que, e mudou de projeto, e eu apoiei o projeto. Esse menino demorou 9 anos para terminar o mestrado. Entre ir, reprovar, voltar, e não sei o que, e milhares de coisas aconteceram na vida dele, ele me dá a liberdade de contar a história dele. E um dia, numa palestra, muito de felicidade, eu falei para a turma, eu falei, nós que somos da turma da marmita, tal, tal, tal. E ele, na hora da palestra, ele entendeu que eu não estava tirando sarro dele. Tipo, 5 anos depois, ele entendeu, ele desistiu do projeto que ele tinha me falado, porque ele achou que eu estava tirando sarro da cara dele. Ele sofreu de ódio, ele falou, eu tinha raiva de você, é que eu não tinha outro orientador. Eu terminei meu mestrado com raiva. E ele falava para mim que era muito difícil para ele. As pessoas gostavam de mim, mas ele não conseguia me engolir. Porque ele entendeu uma coisa errada. Né? E na disciplina, ele veio falar isso, né? Depois de formado, depois de tanta coisa. Menino muito querido, muito determinado, quanto que ele sofreu, quanto que o mestrado dele demorou por conta dessa dor que ele não resolveu. Né? E o impacto de uma palavra de um orientador sobre a vida de um aluno, eu nunca quis gerar isso nele, jamais. Mas ele entendeu daquela forma. Então, a disciplina de felicidade, ela não vai, talvez, né, mudar tantas coisas, mas ela vai dar uma organizada nisso tudo que a gente sente, eu creio, né? Então, não foi fácil, não é fácil, né? Mas tá indo. Fica aquela coisa, né? Positivona. Muito positivona. Deixa eu ver aqui. Tem umas perguntas no chat aqui, não sei se você quer. Se você quiser, eu vou repassar, eu acho que a primeira é do Nerone, né? Ele diz que ele também estuda a felicidade, mas no ambiente rural. Gostaria de saber como equilibrar o estudo da felicidade entre o racionalismo da academia e o subjetivismo do senso comum. Sinto um certo romantismo quando falamos de felicidade e isso conflita com o pragmatismo da ciência. Eu não consigo ver outro caminho, tá? Então, assim, para mim, funcionou. Porque desde 2016, quando eu fiz a disciplina e comecei a estudar a disciplina, a Educação 5.0, a minha vida profissional já estava numa crescente, né? Mas a gente fala, eu tracionei, eu entrei em tração em tudo que eu fiz. Meu grupo cresceu, eu consegui integração com várias universidades, eu ganhei muitos amigos, tipo, eu mudei minha vida, né? Mudei a vida dos meus alunos, eu tenho muito mais retorno dos meus alunos, né? E para mim, na situação que eu estava no meu departamento, nossa, era impossível, impossível. Eu fui paraninfa da UEM, né, homenageada pela UEM em 2018, era impossível. Então, para mim, só existe um caminho. O desse daí que eu não chamo de romantismo, eu chamo de prática. É uma prática. Se você conseguir se colocar como uma pessoa íntegra, como uma pessoa que não se relativiza, que não deixa as pessoas tomarem conta da sua vida, mas você toma, né? Com toda a humildade, muitas vezes, de pedir desculpas, perdão por uma coisa que você nem fez, você não quis fazer, mas precisa pedir perdão, vamos pedir. Eu não consigo ver mais, eu não enxergo mais a subjetividade da ciência. Eu não vejo mais, tá? Minha mente já treinou, eu não vejo. Às vezes as pessoas são grossas comigo na reunião de departamento, eu nem ligo, todo mundo, não sei o que, eu falei, gente, deixa, o problema é dele, não é nosso, né? Deixa eu ver o que mais.
Eu tenho umas fotos aqui, eu queria só, enquanto a gente pergunta, eu vou mostrar para vocês as fotos, para vocês verem o grau da pessoa. Ó, esse aqui é um campeonato que eu faço com a molecada do ensino médio. Esse aqui embaixo nós temos 200 professores de uma escola pública de Maringá que estavam doentes. E agora eles estão aí, eu falei, vamos tirar uma foto do jeito que vocês estão, com o estado de espírito de vocês, dá uma olhada neles, tá? Professor de física que tem 30 anos de carreira, 25 anos de carreira, um querendo matar o outro, olha o jeito que eles ficaram. Esse aqui é o projeto que a gente vai nas escolas, a gente leva fantasia, a gente tem um cenário de computador que a molecada entra dentro do computador, nós estamos em várias cidades, se vocês forem olhar, vou passar rapidinho. Essa aqui é a molecada de 8 anos, segundo ano, onde a gente explica o que é a internet, os perigos do rastro digital, né, dos youtubers, explica como que é o computador por dentro, a gente está tudo buscando gente para ser turma da marmita, tá, Márcio? As escolas onde a gente está, em Paranavaí, Campo Mourão, Tamboara, Jandé do Sul, Cianorte, tem várias oficinas acontecendo. Eu dou aula na Grama de linguagens formais e autômatos, isso aí foi em 2019, esse ano não deu, né? Mas todo ano eles vão para a Grama resolver problemas de autômatos na Grama comigo. Não gostam, tá? Tem nojinho da Grama. Ai, não vou. Ai, que ridículo. Daqui a pouco estão tudo pulando, estão tudo subindo nas árvores, mas até chegar lá, não querem. Então, muitas vezes, o aluno, ele tem um maior preconceito com o professor, ele tem várias opiniões sobre o professor, ele consegue ser um super juiz do professor, ele já está um preconceito, um rótulo que outra pessoa pôs nele, mas ele também não se coloca numa posição de olhar com empatia pelo professor, né? De olhar para nós como alguém que dá aula, que todas as semanas está de frente com pelo menos 150 pessoas diferentes. E a gente beija na boca, tá, gente? Tem uns que não, mas a maioria beija na boca. A gente respira também. Então, é importante olhar para o seu professor com essa empatia, né? Tem piquenique também, fazemos piquenique na grama, interessante, todo mundo traz comida. Essa é a árvore da felicidade, onde a gente deixava mensagem, a gente achou que nem ia pegar isso aí. Falei, nem vai dar certo. Mas ficou legal, o povo trocava mensagem pela árvore de felicidade. Essa é minha Kombi, que eu falei no começo do meu currículo que eu tenho uma Kombi. A história da Laika veio num tag que era um verdureiro que trazia chocolate, onde estava a história da Laika, numa Kombi. E eu falei aos 4 anos que eu ia ser cientista, que eu ia para a NASA, né? Que eu ia ter uma Kombi e um filho chamado Laranja. Não pude pôr o nome do meu filho de Laranja, mas... Aqui, ó, a UEM tá sempre suja, não tem empregado, não tem não sei o quê, não tem zeladora. Eu mando um WhatsApp, falo, povo, dia da faxina, bora. Todo mundo faxina, o bloco fica limpo, ninguém nem sabe. Os professores chegam, acham que aquilo ali foi... Nem percebe que tá com cheiro de limpeza, nem vê. Porque para eles, tanto faz. Mas os alunos se divertem, sentem-se apropriados, abraçam esse experimental, abraçam a universidade, eles se sentem bem com o que eles fazem e não estamos nem aí com os outros. Lavamos banheiro, não tem crise, não. Essa aqui é a minha turma de 2019 de linguagens formais, essa é a minha turma de inovação de 2019, essa é a minha turma da engenharia, e eles são tudo assim, ninguém chega de cabeça baixa na minha sala, não. Se chegar, a gente já dá um jeito. Essa também é outra turma da engenharia, essa é a empresa júnior, esse aqui a gente faz, uma vez por semana a gente vai tomar lanche com o pessoal do ensino médio lá na merenda escolar. E aqui só para você entender também que eu sou chique, eu também tenho um glamourzinho, né? Na foto de cima eu estou com os meus amigos do Ministério da Ciência e Tecnologia, do meio também, né? Estou com o professor Zufo, que também foi um dos pioneiros da microeletrônica no Brasil. Estou com o pessoal da inovação, estou assinando os diplomas como coordenadora da pós-graduação, estou falando do Mulheres em Microeletrônica. Eu dou aula de inovação, e eu convidei meus alunos para passar 2 noites dentro do Parque de Exposições, 2 dias dentro do Parque de Exposições e à noite, numa competição, apareceram só 60, tá? Sem precisar ganhar nota. Essa aqui também é minha turma lá na Evoa, de inovação. Então, só para vocês
verem aí que na prática funciona. E toda disciplina minha eu trabalho com inovação, toda. Eu trabalho com felicidade. Toda disciplina é aprendizagem significativa, felicidade é o que eu uso como didática, tá? Bora colocar a Universo do Maná? Nossa, gente, eu fiquei morrendo de vergonha, porque eu não tive o Márcio foi da minha banca, a gente podia até ter combinado uns bem bolado lá, mas vamos chegar nessa. Mas o Aí, desafio ó. está lançado, né? No próximo ano. Mas nós vamos ter, nós vamos inventar um nome aí que vai dar um guarda-chuva para todas as áreas e a gente vai falar que a gente tem um núcleo de excelência em, sei lá, computação alguma coisa. E aí a gente faz o Paraná ser assim um roadmap de computação, porque gente boa nós temos. Bacana. Pessoal, mais alguém tem alguma colocação, dúvidas? Eu sou normal. Alguém se manifestar aí, pode abrir o microfone, podem falar, tá? A gente está meio nessa vibe, né, das lives, ninguém fala mais, ninguém se mostra mais. A gente se sente meio isolado ali. Eu estou dando aula, né? Não sei se vocês estão dando aula no sistema remoto. Sim. Gente, alunos, é massa você dar aula para bolota, sabe? Cheio de bolota, assim, bolota com H, bolota com A. Eu fico pensando, meu Deus. E a gente entende para o aluno abrir a câmera, tudo. Os meus já estão conseguindo. Esses dias eu brinquei de vivo ou morto com eles, porque na minha disciplina eu brinco de stop. Você quer descobrir ética na pessoa, você quer descobrir a identidade de um aluno seu, de uma turma, joga stop. Chega no primeiro dia de aula, joga stop. Você já descobre aquele que rouba. Não, rouba não, né? Que, sei lá, nome. Aquele que fica nervosinho, aquele que disputa, aquele que não quer perder. Ixi, você tira uma. Você já sabe exatamente com quem você está lidando lá. Fruta com B vira abacate. Acontece um negócio assim. Pois é, eu tentei fazer uma atividade assim com o pessoal, amigo da onça, mas o pessoal estava muito, muito bonzinho. Não teve... Ninguém quis roubar o problema do outro, ninguém quis trocar. Vamos pegar alguém para Cristo aí. Vamos pegar a Simone Aparecida. Fala alguma coisa aí para nós, para a gente acabar bem, assim. Porque eu vou te falar uma coisa, vou te confessar. Eu sou uma pessoa feliz. Mas sempre depois de uma live eu tenho uma ressaca. Eu falo, será que eu falei alguma bobagem, Jesus? Eu fico com esse sentimento aí, ó. Muito Boa bem, noite. né? Eu poderia falar um pouco? Claro, Javan aqui. Javan. Boa noite, professora. Boa noite. Primeiro eu queria agradecer a sua palestra, na verdade. Eu não estava muito animado para vir assistir, mas quando eu vi aqui aquele seu vídeo de chamada, não sei, deu um sentimento assim, eu disse, eu vou assistir. E na verdade eu acho que foi a melhor coisa que eu poderia ter feito nessa noite, né? Então, sobre a sua palestra, foi excelente. Você falou que poucas pessoas têm essa vontade de ser professor, né? Eu sou graduado em Engenharia Eletrônica na UTFPR e eu sempre quis ser professor. Então, desde que eu entrei na faculdade, eu sempre quis ser professor. Quando eu fiz a entrevista do mestrado, eu também sempre quis ser professor. Mas eu Legal. não quero ser, por exemplo, professor por dinheiro. Eu quero ser professor realmente porque eu acredito que a gente pode fazer a diferença das pessoas, né? Então, como a senhora falou muito sobre felicidade, né? A senhora deve saber qual que é a realidade da engenharia hoje no Brasil, né? Uhum. É deprimente, né? Então, por exemplo, eu entrei com 44 pessoas na minha turma e só eu e mais outros terminamos no tempo certo, né? E a gente enfrenta muito isso, na verdade, principalmente durante a graduação. Então, até mesmo durante a graduação, eu tive o meu sonho de ser professor abalado pelos péssimos exemplos que eu tive. Então, eu cheguei em muitos momentos a pensar em desistir de ser professor. E em vez disso, eu decidi me agarrar nos exemplos que eu tive positivo. E foi o que me manteve forte para chegar até aqui, na verdade, né? Então, eu tive muitos exemplos positivos, como o professor Wesley, que está aqui, que foi meu orientador. Hoje, eu tenho um orientador excelente, que é o professor Márcio, que eu espero um dia chegar pelo menos perto do que eles são hoje, porque são orientadores, assim, que me enchem de orgulho, na verdade, porque sempre na hora que eu preciso deles, não só para a parte técnica, quanto para qualquer assunto pessoal também, eles estão sempre à disposição.
que, na minha opinião, acredito que professor é bem mais do que você passar o conteúdo em sala de aula, né? O professor tem que ser mais amplo, maior do que tudo isso, na verdade. Então, assim, eu fico muito grato com a sua palestra, eu fico muito feliz em saber que tem professores que pensam assim também, mas eu queria tirar uma dúvida com você, por exemplo. Como você falou, tem muitos alunos que desistem na graduação e que aluno não é só nota, né? Mas o problema, por exemplo, eu sempre tive notas boas e eu muitas vezes sentia que a coordenação me escutava, mas os alunos que tinham notas ruins, parecia que eles não davam valor. E hoje a gente sente também que se a gente precisa reclamar de um professor ou se a gente tem alguma reclamação, o sistema hoje está tão engessado que você simplesmente desiste. Então você muitas vezes vê que a ouvidoria não funciona. Então, o que você diria assim para as pessoas quando começam a desanimar com esse tipo de situação? A primeira coisa é não desanimar, né? Porque a gente tem uma coisa, é física, tá? O que eu vou falar. Essa coisa de energia, né? A gente é produto das 5 pessoas com as quais a gente mais convive. É energia mesmo, é molécula, é o que roda mesmo, né? Então, eu, por exemplo, né? O meu marido era muito reclamão, muito para baixo. Eu falei, Senhor da minha glória, como que eu vou lidar com isso? Então, o meu ambiente em casa era extremamente desfavorável e o meu ambiente na universidade era extremamente desfavorável. Mas eu falei, eu não vou sucumbir. Esse é o propósito imbatível, né? É uma coisa assim que a gente tem que colocar. E eu tenho uma outra coisa que eu acho que eu posso te falar. Eu acho que isso vai mudar. Eu tenho muita convicção de que essas estruturas engessadas, essas pessoas extremamente duras, essas pessoas muito hard skills, eu tenho convicção de que elas vão mudar. E olha só o nível do preconceito. Vamos ver por um lado aqui. Se eu não tivesse o currículo que eu tenho, provavelmente eu não seria chamada para dar essa palestra. E provavelmente eu não conseguiria colocar a disciplina de felicidade na UEM. Não sei se vocês têm essa percepção. Eu só consegui colocar porque eu sou firme no que eu faço e porque eu tenho um currículo muito bom. Eu sou pesquisadora 1, ali não tem ninguém muito perto de mim nessa minha condição. Eu sou membro do CNPq, eu dei um growing na minha carreira porque essa era a maneira de ser ouvida. Essa era a maneira de ser respeitada, porque eu continuo sendo a mesma linha. Eu queria ter um filho chamado Laranja, eu queria ter uma Kombi, eu queria ser engenheira e eu queria trazer a Laika. Na verdade, eu fiquei revoltada que a Laika foi para o espaço, ninguém trouxe de volta, e eu não gosto de coisa que não termina. Então, eu já tinha um plano, e o meu plano sempre foi salvar vidas. Na verdade, salvar o futuro de Maringá, salvar o futuro do Paraná, salvar o futuro do Brasil, porque cada aluno que desiste é um futuro. É uma história que se apaga. Né? Mas a gente está vivendo esse warning. Né? As pessoas estão tão cansadas, os nossos colegas de departamento, os nossos colegas da universidade, eles estão exaustos. E por que a gente está exausto? Porque a gente passou o foco para outro lado. A gente está focado na carreira, em ter um Lattes. Né? A pós-graduação tem que sobreviver com artigo, não é isso, Luiz? Se não tiver artigo, não fica aberto. Então, nós temos que correr para formar gente, para publicar artigo, e é uma loucura isso, né? E provar para o nosso departamento de que o mestrado merece estar aberto, que o professor do mestrado, muitas vezes aquele que não está no mestrado, ele olha para o cara que está no mestrado falando assim, tá se achando. E às vezes o cara que está no mestrado está se achando. A gente tem isso, gente. A gente tem várias miopias e várias disfunções, mas nós somos agentes contaminantes. Toda vez que a gente recua, toda vez que diante de um impasse a gente não vai, toda vez que diante de uma batalha a gente resolve não batalhar, a gente deixa o outro tomar conta. A gente deixa a coisa crescer. Então, assim, tem 4 coisas que a gente não pode parar. A gente não pode parar diante da dúvida, da incerteza, né? A gente não pode parar diante da insegurança, porque se a gente parar,
Se a gente entrar numa inércia, numa distorção, a coisa não vai melhorar. Né? Eu falo muito isso, uma coisa que eu falei do senso de urgência, né? De ser um agente transformador. Existe o contraponto, que é o senso da complacência. O que acontece no senso da complacência? Não vai ser com vocês, tá, gente? A pessoa estuda, faz mestrado e fica esperando o concurso. Pá, saiu o concurso. Ele é mestre. Saiu o concurso para mestre. Passei! E agora? Agora acabou, filho. Agora eu vou dar aula. Acabou. E acabou. Ele corre metade da maratona e tá bom. Ele entra no que a gente falou de zona de conforto. Tá bom, vai. E tá ruim? Onde que tá escrito que tá ruim? Aonde que tá escrito que ele não pode fazer isso? Onde que tá dando aula, né? O que acontece é que se vem outro cara com senso de urgência e vai, e escreve paper, e se mata, passa a noite sem dormir, e põe projeto, e vai, e não sei o que, e faz isso, e vai outro. Aquele que está na zona de complacência, no senso de complacência, ele começa a ficar irritadinho, começa a ficar bravinho, começa a vir com vingancinha muitas vezes, né? Sim, pode ser que isso não aconteça. Então, tudo que a gente está falando aqui vai muito do Grande Sertão Veredas, né? O homem nunca está pronto, ele está a fazer-se, e ele tem que se fazer com amor. Uma das coisas que a gente tirou do ensino superior foi uma coisa que Pestalozzi falou. Pestalozzi é um educador e ele falou que a única maneira de você formar profissionais é se você usar 3 coisas: a cabeça, as mãos e o coração. Se você não ensinar um cara a pensar, não ensinar um cara a sentir e não ensinar um cara a fazer, se você não explicar para o camarada que é essa tríade, você não forma cidadão. E a gente ensina na engenharia o quê? A gente ensina o cara que 2 mais 2 é 4 e acabou. E nós da computação, a gente corre um risco muito grande. Como a gente é muito algorítmico, a gente começa a raciocinar tudo tão certinho que as pessoas que convivem com a gente muitas vezes sofrem. A pessoa vai fazer uma receita, vai fazer um bolo, ela vai lá, pega a manteiga, depois ela volta, pega o Nescau, vai lá, busca a farinha. A gente começa a ficar irritado. Porque a gente já tem o algoritmo do caminho mínimo, já sabe onde estão as coisas, já junta, já põe, já faz a receita, né? Então, é uma situação, respondendo, né, fiz várias voltas aqui, a situação é essa, é de contaminação. Nós temos que contaminar. E eu creio que isso vai mudar. Eu trabalho para isso. Se você perguntar qual é o meu propósito hoje, e o meu propósito há anos atrás é o mesmo, é transformar vidas, é não perder um aluno da graduação. Meus alunos de linguagens formais, é muito engraçado, eles desistem, eu vou atrás deles. Eles têm pânico de eu ir atrás deles, já ficou um negócio até neurótico. É uma relação de afeto com eles, eu espero que eles tenham, né? Eu tive que aprender esse sistema de comunicação. E também tive que aprender a não pegar muito a dor deles, porque senão eu também não vivia. Né? Tem coisa que eles têm que passar, tem coisa que eles têm que viver, tem coisa na engenharia que você tem que passar. Você tem que passar a noite acordado, você tem que... Não adianta, crescer dói. Também tem que cuidar, senão a gente fica super protegendo. Mas muitos dos meninos que desistem da graduação, né? Eles desistem porque eles não colocam a excelência como prioridade, eles colocam o desempenho. Então, o professor tem que ser aquele professor de cursinho, tem que ser aquele professor gente boa, agradável, queridão, muitas vezes, né? E às vezes você pega um cara lá no outro extremo. Então, tudo tem que ser feito com essa serenidade do pensar. E eu creio que, em muito pouco tempo, gente, a felicidade vai ser uma disciplina em várias instituições, não temos como escapar disso. Tem que dar significado àquilo que se aprende. Muito bem. Se alguém mais tem alguma colocação, senão vamos nos encaminhando aí para o finalzinho, né? Então, super bem-vindos aqui no Maringá, tá, gente? Ah, sim. O pessoal da primeira turma aí está quase terminando já, né? Enquanto a gente não tem o nosso programa de doutorado, a gente vai emprestar uns para vocês.
Vem, daí vem ser co-orientador, gente. Vamos fazer um esquema, né? Para todo mundo vir. Podem se credenciar também na pós. Nossa, eu estou com ótimos projetos. Só que com a Covid, eu tomei a decisão de deixar a coordenação da pós, porque vai ser um tempo mais lento agora, e depois, se eu for eleita, eu volto. Mas eu vou deixar a pós. Há uma curiosidade para vocês, eu não sei se eu falei disso. A felicidade, ela está definida pela ONU. Existe um índice, chama Felicidade Interna Bruta, que é traduzido como Alegria das Nações. Então, por isso que eu falo para vocês que desde 2012 a ONU tem isso. Então, em breve, naqueles índices da ONU, a felicidade vai vir e ela vai vir de um jeito que a gente vai ter que colocar ela nas disciplinas. Muito bom. Inê, mas acho que a gente já está com o tempo já passando. A gente poderia ficar conversando aqui, eu por mim ficaria várias horas aqui ainda conversando. Acho que todo mundo está muito feliz ali em poder ter participado, né? A gente teve aí 40 pessoas na sala. Foi super bacana. Eu só agradeço mais uma vez. Demais mesmo. A gente já era para ter tido essa palestra lá atrás, né? Em março ainda, quando a gente ia começar a segunda turma, né? Teve toda essa confusão. Mas que bom que a gente conseguiu organizar agora, né? E abriu também para outras pessoas poderem participar dentro remotamente aqui. Então, te agradeço demais por abrir o seu espaço, abrir sua casa aí para a gente. E esperando que em breve a gente possa fazer isso de forma presencial, né? Fazer esses encontros de novo de forma presencial para poder trocar umas energias também, né? E aprender um pouco mais sobre tanta coisa que a gente tem aí para conversar e melhorar os nossos soft skills, né? Se você quiser Eu fazer queria, eu queria deixar o convite para vocês. Eu não era das redes sociais, gente. Eu tive que me tornar, né? Eu abri o Instagram @mana_team, porque precisei abrir, né? Por conta do projeto, dos alunos. Então, abrimos lá, estamos colocando as coisas do Manatim lá. Diariamente, ou dia sim, dia não, eu passo uma mensagem da aula de felicidade ali, falo um pouco no Stories, algumas dicas. Então, se você quiser seguir ali, quiser fazer comentários lá, se você quiser marcar, né, se for marcar alguma coisa dessa palestra nas suas redes sociais também, e quiser colocar o Manatim lá, marcar, é muito bom. Nós estamos aprendendo isso também. Por lá também a gente vai avisar da próxima turma EAD de felicidade, que a gente vai ter uma turma, né, nova. Vamos tentar ver se abre com 1.000 inscritos, não sei, estamos avaliando aí. É legal porque tem muita troca, eu acho que é uma coisa bem importante. E eu queria te desafiar, antes de sair da sala, antes de deixar a gente, antes de falar tchau para nós, né? Eu queria que você deixasse ali no chat, né, as suas impressões, rapidinho, coloca gostei, não gostei, queria ouvir mais. É importante, sabe? Essa aula de bolota que eu falei para vocês é uma coisa muito... Eu não fui treinada, na felicidade não me treinaram para falar com a bolota. Então, se você puder, então você tem essas opções. E seguir lá o @Manatim no Instagram, que é onde a gente está dedicando mais tempo. Vai ter um IGTV com todos os vídeos anteriores também, com as palestras que a gente já deu. E também, antes de sair da sala, se você puder fazer a gentileza de colocar alguma coisa ali para a gente, já pode ir colocando e a gente já pode ir falando tchau.